Bom dia de novo, todos muito bem-vindos. Fico muito feliz que vocês tenham conseguido separar uns minutinhos para vir aqui ficar com a gente, né? Receber todo esse carinho. Bom dia também o pessoal da live. Então eu vou estar passando para vocês os recadinhos normais. Tem alguém aqui que é a primeira vez que está vindo? Muito bem-vindos. Muito feliz por vocês estarem aqui. Espero que continue aqui com a gente sempre. Não é verdade? Então, os nossos recadinhos, quem tiver com o celular, desligar o celular, para a gente não levar um susto no meio da palestra, né? O celular toca, a gente tem vontade de se enfiar no buraco. Né? Então, não esquece de desligar, só uns minutinhos, daqui a pouco já volta ao normal. Tá bom? Uma coisa importante que eu quero falar para vocês é do nosso Evangelho no Lar. Quem ainda não tem o hábito de fazer o Evangelho no Lar é muito importante, por quê? Ele vai proteger os nossos familiares e o nosso lar. A mesma proteção, o mesmo cuidado, o mesmo carinho que vocês vão receber aqui, vocês vão ter na casa de vocês estando protegidos. A gente não consegue, não sei fazer, não tem problema. Nós temos um roteirinho, mesmo que o roteirinho fica difícil, é só entrar em contato com a gente, deixar o nominho. Naquele telefone no celular que vocês marcam para vir aqui, pode ser ali. Marcar, se preciso de ajuda para fazer o Evangelho no Lar. Alguém vai entrar em contato, uma chamada de vídeo, e a gente faz o Evangelho junto com vocês. Até vocês terem uma tranquilidade. Porque é muito importante essa proteção. Eu acho que a gente merece, né? A gente merece essa proteção, os nossos familiares e a nossa casa. A mesma proteção que nós temos aqui. Então é importante fazer, tá bom? Qualquer coisa, estamos aqui para ajudar. Nós temos esse quadro que está aqui, ó, que a gente está rifando aqui do lado, nesse corredorzinho aqui tem um quadro lindo. Nós estamos rifando ele a R$10 o nome, tá lá na frente, lá na livraria, tá, né, a coisinha para, como é que chama aqui? A rifa. Hã? A rifa? A rifa, ô Senhor de Deus. A rifa tá lá para vocês poderem escolher um nominho, porque é aquela coisa, né? A gente tem contas para pagar, né? Então a gente se usa desses meios para poder juntar o dinheirinho, porque a gente paga a conta como todo mundo, né? Graças a Deus que a gente consegue também. E lógico, com a ajuda de vocês. Que nem as doações que são feitas, que a gente utiliza lá no bazar, que é roupa, sapatos, produtos de cozinha, qualquer coisa que vocês tiverem lá que é possível passar para outra pessoa, é só doar aqui para a gente vai ajeitar tudo que precisa ajeitar e coloca no nosso bazar. Tem também a cesta básica, que a gente monta, atende uma média aí de 40, 45 famílias, e qualquer coisa que vocês doarem, a gente vai utilizar. Pode ser 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar, não é uma cesta básica inteira, não. Tudo aquilo que vocês puderem nos ajudar também é bem-vindo, porque às vezes aquela cesta está faltando 1 quilo de sal, daí a gente recebeu 1 quilo de sal, já põe lá. As nossas cestas, elas não são do mesmo tamanho para todas as famílias. A gente faz conforme a quantidade de pessoas que existem naquela família. Porque você fazer uma cesta básica para 2 pessoas é bem diferente do que você fazer para 5 pessoas. Né? Então a gente adapta a quantidade de pessoas que tem naquela família e daí a gente consegue ajudar mais pessoas do que a gente montar uma cesta básica grande e atender, né, menos pessoas. Outra coisa também que eu gostaria de falar é da evangelização infantil. Esse pequenininho, aquela pequenininha também, é todo sábado de manhã, a partir das 8h30, não precisa marcar, é só chegar aqui, crianças de 2 anos até 16 anos de idade. Então já vai tendo conhecimento, outras crianças vão trabalhar junto para aprender os ensinamentos de Jesus. E quanto mais cedo, melhor, né? Porque a criança ainda dá para você trabalhar, colocar todo o seu conhecimento, ensinar. Eles são mais fácil, né, de assimilar as coisas do que a gente que já é adulto. Porque a gente já é cabeça dura, né?
A gente de vez em quando tem umas coisas assim que a gente não concorda. A criança não, a criança com carinho, com amor, ela te ouve, ela aprende mais fácil, né? Mais tranquilo. Então, desde pequenininho já começando, é bem melhor do que a gente que chegou na doutrina já adulto, né? Tem que reaprender, porque a gente adulto já tem uma rotina. Então, a gente teve que reaprender a mexer com essa rotina, né? Os nossos atendimentos são de terças e quintas às 8 da noite, na sexta às 14, sábado de manhã a evangelização a partir das 8h30 e domingo às 9 e às 10h30. É o único dia que a gente tem 2 horários, né? Que prevalece ainda o agendamento, o uso de máscara, tudo direitinho. Por quê? Porque o nosso ambiente aqui é menorzinho. A gente fica muito junto, tem um calor humano muito grande. Então a gente tem que se proteger, né? Porque às vezes a gente está resfriado, acaba pegando resfriado, né? Então a gente mantém esses mesmos cuidados, não mudou, né? E as lives também acontecem nesses dias e nesses horários. As nossas lives agora elas são ao vivo, né? Só no domingo, que é às 10h30, às 9 horas da manhã não. Mas às 10h30 a gente já faz a gravação para quem quiser assistir. Se algum dia não der para vocês virem, nos mesmos horários de atendimento da casa, é os horários das lives. Durante a semana às 8, na sexta às 14 e no domingo às 10h30 da manhã. Às vezes aconteceu um imprevisto, né? Não dá para vir, acompanha a live, né? Porque na live a gente faz a fluidificação da água, né? Nas vibrações. A gente também faz o tratamento à distância, né? Que a gente chama que é tratamento coletivo. Então vocês vão receber o carinho e a atenção. Só pôr a aguinha, até o pessoal da live não esquece de pegar a aguinha. Só pôr a garrafinha de água lá, enquanto está correndo a live, está sendo fluidificado com o que vocês precisam. Tem alguém doente em casa, alguma coisa, pode pôr uma aguinha separada, né, com o nome daquela pessoa, e aquela aguinha fica só para aquela pessoa, quando ela está dodói, às vezes para os nossos bichinhos, também para os pets, também pode. A água fluidificada serve para tudo. Tudo. Tá com alergia, passa a água fluidificada. Né? Porque lá tem um remedinho do plano espiritual. Né? Então vai auxiliar a gente. Certo? Eu acho que foi tudo dessa. Eu faço parte do atendimento fraterno. Então, nós temos o atendimento fraterno. O que seria isso? Através do número do telefone que vocês podem também pedir, ou o dia que vocês vierem aqui, deixa o nome e o telefone e a gente vai entrar em contato com vocês para conversar. Às vezes está passando por alguma dificuldade, ou simplesmente quer conversar, sem, né? Tô bem, mas eu precisava conversar. Às vezes a gente precisa compartilhar alguma coisa que a gente não tem a oportunidade de compartilhar com pessoas próximas, então a gente está aqui para ouvir vocês. A cada 8 semanas que vocês vêm aqui no tratamento, é legal vocês já deixarem o nominho de vocês para passar por orientação. Por quê? A gente quer saber como é que vocês estão, se o tratamento que vocês estão fazendo está dando resultado, se vocês estão bem, se vocês estão precisando de algum reforço, alguma coisa. Então é importante a gente manter esse acompanhamento. É que nem criança, né, que tem o acompanhamento com o pediatra, a gente vai levando para ver daí, é peso, é altura, é tudo direitinho, se está se alimentando. E a mesma coisa, esse cuidado que a gente tem com a gente. Como é que vocês estão, se o tratamento está legal, se vocês estão tendo alguma dificuldade, querem, sabe, está acontecendo alguma coisa, a gente vai poder auxiliar vocês de alguma forma. Então é muito importante esse atendimento. É pelo WhatsApp, tá? Pode ser chamada de voz ou chamada de vídeo. E dependendo do caso, se a pessoa prefere conversar presencialmente, também é possível. É só a gente marcar uma pessoa que vai estar naquele dia que vocês vierem aqui na casa para poder conversar pessoalmente. Também é possível. Muito tempo atrás, antes da pandemia, era assim que a gente fazia o atendimento fraterno. A gente fazia ao vivo e a cores, que nem eu costumo falar. Aí começou a pandemia, então agora é tudo por telefone, né? Para ficar mais fácil, para preservar tanto a pessoa quanto a gente. E você não precisa sair da tua casa, pode ser um horário que é mais conveniente. Nós temos pessoas que conseguem atender durante o dia, nós temos pessoas que conseguem atender durante a noite.
Que nem aqueles que trabalham, eu só chego em casa às 7 horas da noite. Tudo bem. A gente vai ver, temos pessoas que atendem à noite justamente para aquelas pessoas que trabalham e precisam dessa atenção, desse carinho. Tá bom? Qualquer coisa, ou é pelo telefone, WhatsApp, ou presencialmente aqui com a Deise, quem conhece a Deise que aparece por aqui durante a semana, é que fica no bazar, só pedir para ela anota, né? O dia que vocês vierem aqui, fala, eu quero passar por atendimento fraterno. Então pega o nome, o telefone de vocês e é só aguardar que a gente entre em contato. Tá bom? Agora foi tudo. Então agora nesse instante a gente vai fechar os nossos olhos, tranquilizar os nossos pensamentos, nos unindo com toda essa equipe espiritual que está aqui para cuidar da gente, com muito amor, com muito carinho, elevando mais ainda o pensamento ao nosso querido Mestre Jesus e a Deus, nosso amado Pai. Primeiramente em agradecimento pelo dia de hoje, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui para receber todo o carinho e toda a atenção para o nosso melhoramento. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos envolver em muito amor o Décio, que vai trazer a palestra para a gente no dia de hoje. Bom dia a todos. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Décio, acho que a maioria aqui já me conhece aí das palestras, da live. Quero agradecer a presença de vocês aqui no feriadão. Se não fosse vocês, o que seria de nós, né, meus amigos? Ou como é que ficava o nosso trabalho? Então, o tema de hoje também é do livro Vinho de Luz. Tá? Esse aqui a gente está seguindo ele. O meu é mais antiguinho, os mais novos tem outra capa. Tá? O capítulo é o 124, o som. Tá? Então, como todo tema de Emmanuel, ele começa com um trechinho do Evangelho de Jesus, um trechinho da Bíblia. Ele retirou para nós, como introdução, é da primeira epístola de Paulo, da primeira epístola aos Coríntios. Tá? A primeira carta, epístola quer dizer carta. O capítulo é o 14 e o versículo de 6 ao 9. Ele diz assim, Paulo diz assim aos Coríntios: irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, falar em outras línguas, né? Diferente da deles, em que isso os ajudará? Né? O que ia adiantar se ele chegasse na cidade de Corinto para fazer uma palestra ao povo daquela região e falasse em japonês? Não ia adiantar nada, ninguém ia entender. Mas, se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhe será proveitoso. Então, qualquer tipo de ensinamento que Paulo trazia sobre Jesus era proveitoso, né? Mas, como ele diz, teria que ser uma língua que os entendessem. Até mesmo os instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, precisam soar notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. Então, a flauta quase todo mundo conhece. A harpa é aquele instrumento de corda que o anjinho no desenho do Pica-Pau toca, né? Então, se você dá uma flauta para uma criança, ela vai soprar, ela só vai emitir som e não vai tocar nada. Dá uma harpa para mim também, eu vou só ficar tocando ali e não vai sair nada. Só vou fazer barulho. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? Trombeta é a corneta, né? Conhecido como corneta. Quem serviu o exército conhece. Tem alguém que serviu o exército aqui? Ninguém. Então, a corneta ela é usada
né, para o direcionamento do pelotão do exército. Através da corneta, né, ele dá o toque de recolher, o toque na hora do almoço e o toque do alvorecer, que é para levantar. Se o corneteiro do exército chegar de noite e tocar o toque do almoço, o soldado, o que eles vão fazer? Eles vão para o rancho, eles vão para almoçar. Não é. É hora de se recolher. Em vez dele se recolher para o alojamento, ele vai para o rancho, para almoçar. E não é. Então, tudo tem que ter o seu toque correto, a sua indicação correta. O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento. Então, se eu chegar aqui para fazer uma palestra falando em árabe, não vai adiantar nada. Vocês vão ficar perdidos, não vão entender nada e eu vou estar falando ao vento. Estou só gastando energia. Tá bom? Esse é o trecho retirado do Evangelho que Paulo nos trouxe. Agora vamos ver o que o Emmanuel fala, né? Porque esse trecho é usado como introdução do tema do livro. Então vamos ver o que Emmanuel nos traz. O sono. O capítulo é o 124. Ninguém julgue sejam necessários grandes cataclismos. Então, cataclismos são catástrofes, acidentes, né? Então, não é necessário grandes acidentes para que se efetue a modificação de planos da criatura. Então, nós vivemos em planos diferentes. Temos, assim, planos superiores, espíritos superiores. Desculpa. O espírito de luz, ele vive num plano superior ao nosso, né? E temos os espíritos inferiores, que eles vivem em planos inferiores ao nosso. Planos mais baixos do que o nosso. Para mudarmos de plano, o que temos que fazer? Mudarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Né? Devemos estudar, ler. Então não é preciso grandes acidentes, grandes catástrofes para mudarmos de plano. É o que diz aqui. O homem pode mudar-se de esfera sem alarido. Alarido é bagunça, gritaria. Sem alarido cósmico. E as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. Então todos nós sabemos que o universo é formado de vários planetas. Cada planeta desse é habitado. Nós, como estamos num nível não tão superior, estamos na carne, nós não enxergamos, nós não vemos. Mas todo planeta do universo é habitado. Tanto aqueles que nós conhecemos, como os que nós não conhecemos, que são infinitos o número de planetas. E esses planetas, têm os planetas superiores, onde estão, como eu já falei, os espíritos superiores, os espíritos de luz, e os planetas inferiores. Inclusive, existem planetas prisões. Esses planetas inferiores também são habitados. Mas qualquer um de nós pode mudar esse plano. Né? Se você está num planeta inferior, você evoluindo, você se melhorando, você pode mudar numa outra encarnação, você ir para um outro planeta superior, como que aconteceu com o nosso Chico Xavier. Né? Ele estava no nosso planeta, é um planeta mais inferior, e no seu desencarne, ele foi a um planeta desses planetas superiores. Ele vive num plano superior, junto com os espíritos de luz. E isso nós mesmos podemos fazer, mudando, como eu já disse, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? Estudando, se melhorando cada vez mais. Elevação e queda diante da própria elevação e queda diante da própria consciência constituem
impulsos para cima ou para baixo, no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Então, toda nossa mudança de consciência, tanto em nossos pensamentos, em nossas atitudes, né, faz com que mudamos a nossa vibração. Mudando esta vibração, você pode ser impulsionado para o alto, para se melhorar, como você pode ser impulsionado para baixo. Certo? Então você vai atrair para vocês esses irmãozinhos mais inferiores. Se você mudar sua atitude para o bem, você vai atrair os irmãozinhos superiores, aqueles amiguinhos superiores. Isso te impulsiona, tanto para um planeta, por um plano superior, como para um plano inferior. E se você ficar estacionado também, não vai resolver seu problema. Você vai continuar, né, encarnando aqui na Terra até você conseguir se melhorar. Então não adianta falar, eu não vou pensar o mal, mas também não vou pensar o bem, eu não vou fazer o mal, mas também não faço o bem, porque você fica estacionado. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. O que é a preparação? A preparação é o estudo, é a leitura de bons livros, até mesmo no hábito da gente assistir televisão. A televisão traz muita sujeira, muito pensamento ruim para dentro da gente. Tá? Então isso faz parte da preparação da nossa melhora ou da nossa piora. O que devemos ser? Como a gente fala aqui na casa. Exatamente. Agora está fechada a inscrição para os cursos, mas a gente aconselha todo mundo fazer o curso, porque com o curso da casa você vai entender melhor como você deve se preparar, você vai saber utilizar a doutrina espírita a seu favor, certo? Quando você precisar aconselhar alguém, né, que não frequenta a casa, você vai saber o que falar, que atitude tomar a favor dessa pessoa. É natural, portanto, que os vanguardeiros são aquelas pessoas que defendem as ideias novas, né? É natural, portanto, que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria, aglomerados em multidão. Então, quem são os vanguardeiros? Os vanguardeiros são aqueles que trazem as mudanças, né, na nossa doutrina. Um dos nossos maiores vanguardeiros que teve foi Kardec. Né? Kardec foi quem codificou a doutrina espírita. Ele, quando começou a estudar a doutrina espírita, o que era feito só naquela época dele, na França? Os espíritas só faziam conseguir movimentar mesas, né? Movimentar copos, assim, indicando as letras para se escrever a palavra. E ele foi pesquisando, estudando, conseguindo adeptos em outras partes do mundo, né? Como ele escreveu o livro dos Espíritos, com a indicação dos Espíritos. Então, Kardec foi um dos grandes vanguardeiros da doutrina espírita. Depois vieram outros, como Chico Xavier, que veio trazendo coisas novas para a gente estudar. Temos o Divaldo Franco, temos o Haroldo Dutra Dias. Esses são vanguardeiros, porque eles pesquisam, eles estudam, eles trazem coisas novas para a gente. Tá? Estamos todos... A doutrina vive em função dos vanguardeiros, não é uma doutrina que estacionou. Estamos sempre nos melhorando. Eis porque, personificando no discípulo do Evangelho, a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros. Então, personificando é transformando, né? Então, nos transformando no discípulo do Evangelho,
Você se melhorando, você estudando, você vai se tornar um discípulo do Evangelho. Né? E trará a trombeta. A trombeta, como eu já disse, é a corneta. Trará a palavra do Cristo de forma correta. Não vai ser que nem o corneteiro atrapalhado do exército, que toca os toques errados. Né? Você vai saber falar, você vai saber trazer a palavra do Cristo de forma que as outras pessoas entendam, de forma correta. Principalmente para ser usado a seu favor ou a favor de uma pessoa. Porque não adianta você dar o conselho a uma pessoa de forma errada, né? Mesmo você sabendo os ensinamentos de Jesus, e você trazer esse ensinamento de forma errada para a pessoa. Você vai atrapalhar mais do que ajudar. Então, por isso que eu falo, torno a falar, o estudo, o aprendizado, a leitura, vai fazer com que você entenda de forma correta esse ensinamento. E diz aqui, dele devemos esperar os avisos seguros. Então, a pessoa que sabe passar os ensinamentos de Jesus, ele vai trazer de forma segura, de forma correta e segura para quem necessita. Em quase todos os lugares, observamos os instrumentos de sons incertos, que dão notícias do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Nesse parágrafo, ele quis dizer o seguinte: temos várias religiões, várias doutrinas, né? Vários dogmas que trazem o ensinamento de forma correta. Mas ele não ensina como usar esse ensinamento a seu favor. Ele não ensina como usar esse ensinamento a favor de você ajudar uma pessoa. Ele traz de forma correta, mas não explica. Os dogmas, o que acontece? Eles trazem o ensinamento de Jesus, mas eles não fazem o adepto da religião a pensar naquilo. Né? O dogma é assim, você tem que fazer assim, e porque tem que ser assim e acabou. A nossa doutrina espírita, nós falamos que traz uma fé raciocinada. Porque é isso. Você vai aprender a raciocinar sobre os ensinamentos de Jesus, sabe? E às vezes a gente lê de uma forma, mas o ensinamento é muito diferente. Aí eu faço um curso junto com outras pessoas da casa que a gente estuda as parábolas de Jesus. E nossa, uma parábola de Jesus leva meses para a gente conseguir discutir ela até o final. Porque o entendimento, cada um tem um entendimento diferente. E isso vai agregando para a gente. Na maioria dos núcleos do cristianismo, os núcleos dos cristianismos são as religiões, né? A maioria dos núcleos do cristianismo renascente deparam-se nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual, que duvidam de si mesmos, companheiros valiosos, cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. Então toda religião tem aquele companheiro que é mais iluminado, não só na nossa religião, como qualquer outra, né? Na igreja católica, na igreja evangélica, tem as pessoas boas, são iluminadas, eles passam um ensinamento de forma que todo mundo entenda. Só que a obrigação dele é passar de acordo com a religião deles. Então acabam tendo até que desvirtuar, né, a palavra de Jesus. Eles fazem um sermão maravilhoso, mas chega no final do sermão, eles começam, só que aqui vocês vão ter que comprar um terreno no céu, tá? Tem que pagar, está loteando, e é tanto o valor do lote, né? Então eles desvirtuam a palavra. É uma pessoa iluminada, uma pessoa boa. Às vezes por ele não faria aquilo, mas a doutrina, a religião que ele segue, ele é obrigado a fazer isso.
Então a fé dele é uma fé vacilante. Ele é iluminado. Ele tem aqueles clarões de fé, só que quando chega num ponto que ele é obrigado a falar aquilo, a luz dele, aquela luz recebida de Deus, apaga, vacila, diminui. Então eles têm descontínuas fulgurações. Fulgurações são clarão, né? A fé dele vibra descontinuamente. Então ele vem com fé, com boa vontade para o trabalho evangélico, mas infelizmente ele não pode prosseguir do jeito que ele quer devido à religião que ele resolveu seguir. É necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato. Serve para despertar, mas não fornecer orientação. Como eu já falei, aqui, o corneteiro que toca errado no exército, ele vai saber que o soldado sabe que aquele som é ou para ir para o almoço, ou para ir, né, hora de recolher, para o alojamento, ou hora de levantar no toque do alvorecer. E assim são essas pessoas, essas religiões, que trazem o ensinamento, mas não explicam como usá-lo a seu favor e a favor do próximo. Né? Então, são, como diz aqui, os toques incertos. Os aprendizes da Boa Nova nós dizemos que é a nossa doutrina espírita. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Então, nós trazemos o entendimento. Não nós, trabalhadores, vocês que estão aqui aprendendo, nós trazemos o entendimento dos ensinos de Jesus. Sabemos que, coletivamente, permanecem todos empenhados em servi-lo. Então, todos nós estamos empenhados a servir, né, os ensinamentos do Mestre. Só o fato de vocês estarem aqui, vocês já estão servindo o Mestre. Vocês estão procurando se melhorar. Só o fato de vir aqui. Entretanto, ninguém duvida a necessidade de afinar a trombeta dos ensinamentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre. Diapasão é um instrumento usado para afinar instrumentos musicais. Tem diapasão de sopro, tem outros de vibração que usa para afinar instrumento de corda, ou de sopro para instrumentos de sopro, como corneta, trombone. E então a nossa doutrina serve de diapasão, serve de instrumento para nós afinarmos o nosso entendimento com os ensinamentos de Jesus. A doutrina, como uma fé raciocinada, ensina a nós entendermos o que Jesus nos trouxe e podemos passar para os outros. Como eu já falei, até um conselho que você dá para uma pessoa, você tem que saber como dar esse conselho de forma correta. A doutrina nos ensina isso, né? Através dos estudos, das leituras. Né? A pessoa às vezes pode até pensar, eu não gosto de estudar. Mas se gosta de ler livros, romances, livros de estudo, ele vai aprender também, sabe? E aí acaba incentivando a pessoa até entrar nos nossos cursos, assistir os nossos cursos. Para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto dos serviços redentores. Então é o que eu já falei. Nós aprendermos, nós falarmos de forma clara, ensinarmos de forma clara, a nossa fé, termos a nossa fé raciocinada, nos ensina a aconselhar o próximo, até trazer essa pessoa para a nossa doutrina. Tá bom? Bom, o texto do Emmanuel terminou aqui. Aí, eu quando estava fazendo o preparo dessa palestra, eu tive uma intuição
do meu mentor, ou algum irmãozinho que esteve junto comigo ali. E praticamente eu fiz, está escrito à mão, ó, eu fiz essa letra linda, maravilhosa, que nem eu às vezes entendo. É praticamente um resumo, né, que foi passado para mim, que diz o seguinte: por que Emmanuel nos propôs esse tema, o som? Porque tudo no universo é som. Os movimentos dos planetas têm som. Os movimentos dos mares, o movimento dos ventos, tudo produz som. Os cantos dos pássaros, né? E nós sabemos distinguir um por um, como distinguimos os instrumentos musicais de uma banda, né? Então, você quando vê uma banda tocar, você sabe que é o som de uma bateria, o som de um trompete, né? Sabe distinguir. Olha, se não estiver distinguindo o som de uma bateria com trompete, precisa de um aparelho auditivo, hein? Tá ruim. E assim, precisamos do som da palavra. O som da palavra já que eu estou fazendo aqui. E assim precisamos do som da palavra para definirmos as nossas doutrinas e as nossas religiões. Umas passam a palavra de Jesus, mas não explicam como utilizá-la em nosso favor. Outras desvirtuam a seu favor. Foi o que eu falei, né, do pastor que vende terreno no céu. Então Emmanuel nos diz para que usemos a doutrina espírita como diapasão, um instrumento de afinação, para afinarmos com os ensinos de Jesus. A doutrina espírita, para entendermos os ensinos de Jesus, através de nossa reforma pessoal, que é a reforma de nossas atitudes, de nossos pensamentos, e a principal, a nossa reforma íntima. Tá? Devemos sempre estar atentos a isso, na nossa reforma íntima. É duro, é difícil? É, mas não é impossível de se fazer. Todos nós conseguimos. Mudando aos poucos as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos, né? E assim mudarmos também o que nós assistimos na televisão, né? Mudarmos os nossos ambientes que a gente frequenta, né? Tudo isso ajuda na nossa reforma íntima e na nossa evolução espiritual, para que um dia consigamos mudar o nosso plano de vida. Sairmos de um planeta mais inferior e passarmos a um planeta mais superior. Desculpa. Um planeta superior. Tá bom? Agora eu vou pedir um pouquinho de paciência. Vamos fechando assim os nossos olhos. Vamos pedindo também para o pessoal da live pegar a aguinha neste momento, né? Vamos fechando os nossos olhos. Elevando o nosso pensamento a Deus. Vamos agora doar um pouco desta luz recebida até o momento, através de nossas vibrações. Vibrando assim, muito amor, muita paz, pelo nosso planeta Terra, pela nossa fauna, pela nossa flora. Vamos vibrando também muito amor e muita paz a todos os países desse planeta, as populações desses países que sejam amparadas, principalmente aqueles países que se encontram em guerra, que sofrem com a fome. Vamos vibrando agora muito discernimento, muita paz, muito amor no coração dos dirigentes desses países. Vamos também vibrando muito amor, carinho
a todos aqueles irmãozinhos que deixam o nosso planeta neste momento, vibrando carinho e amor também, aqueles irmãozinhos que retornam ao nosso planeta com suas missões definidas. Vamos assim vibrando muito amor, muito amparo e carinho. Aquele irmão que se encontra nos leitos dos hospitais, vibrando também coragem e amor a todos os médicos e enfermeiros que cuidam desses irmãozinhos. Vamos vibrando muito amparo e muito amor a todos os idosos que se encontram nos asilos, abandonados pela família. Vamos vibrando muito amor e carinho àqueles irmãozinhos também que se encontram nos orfanatos, sem conhecer um pai ou uma mãe. Vamos vibrando discernimento e muito reconhecimento àqueles irmãos que se encontram no cárcere, para que assim possam reconhecer os seus erros. Vamos vibrando amor, amparo, muito carinho aos irmãos que se encontram em condições de rua. Vamos agora vibrando assim muita luz, muito discernimento, aquele irmão que se diz nossos inimigos. E agora, vamos elevando nosso pensamento a Deus e pedindo permissão para que possamos vibrar por nós mesmos. Vamos vibrar por saúde, por fé, por amparo. Vamos vibrando muita luz pelos nossos lares, pelos nossos familiares. E assim, nessa sintonia, vamos agora pedindo ao Mestre Jesus para que venha ao nosso encontro e possa assim, juntamente com o nosso mentor espiritual, com os mentores da Casa do Caminho, nos abraçar, nos iluminar, trazer a nós tudo de bom, de alívio, as nossas dores, de um alento. Que o Mestre Jesus nos ampare por mais esta semana que começa. E que possamos assim sair daqui melhores do que chegamos. E que possamos carregar durante esta semana essa luz, esse amparo do Mestre Jesus. Vamos assim agradecendo a Deus, ao Mestre, aos nossos mentores, aos mentores da casa. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Deus. Muito obrigado, pessoal da live. E um bom domingo a todos. Para vocês aguardar um minutinho que